Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Este nosso encontro é baseado no caderno de estudos de número 6, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador do projeto ANAC Turbo. E o tema de hoje é um daqueles que são a espinha dorsal do direito tributário: suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas a gente vai desvendar isso juntos e vai ficar claro por que dominar esse ciclo é tão decisivo. Para a gente entender bem o crédito tributário, o melhor jeito é pensar que ele tem um ciclo de vida. Isso mesmo, igual a gente. Ele nasce, ele se desenvolve e, no final, o destino dele pode seguir por 3 caminhos bem diferentes. A gente vai acompanhar essa jornada do comecinho ao fim para entender o que leva cada um desses desfechos. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? A gente começa com o panorama geral, o ciclo de vida do crédito. Depois, vamos mergulhar na ideia de uma cobrança em pausa e, em seguida, no fim definitivo da dívida. Logo depois, vamos focar naquelas regras do jogo, as pegadinhas de prova e fechar com um gabarito dos pontos mais cruciais. Vamos nessa? E como em toda boa história, a gente precisa começar pelo começo. Para entender como um crédito tributário acaba, primeiro a gente tem que ver direitinho como ele nasce e cresce. Então, sejam bem-vindos à linha do tempo tributária. A jornada toda começa lá na lei, de uma forma bem abstrata, com a hipótese de incidência, que é só a descrição de uma situação. Quando essa situação acontece no mundo real, pronto, temos o fato gerador. E nesse exato instante nasce a obrigação tributária, aquele elo que liga o contribuinte ao fisco. Mas calma, ainda não é uma dívida que pode ser cobrada. Para isso, o fisco precisa formalizar tudo através do lançamento. E só aí o crédito está constituído, prontinho para ser cobrado. O destino final, claro, é a extinção. Entender essa sequência é a base de tudo, pessoal. E aqui vem o pulo do gato. Essa linha do tempo não é uma sentença definitiva. O destino do crédito pode mudar no meio do caminho. É agora que a gente vai analisar os 3 grandes destinos que ele pode tomar: a suspensão, a extinção e a exclusão. Vamos colocar lado a lado para ver bem as diferenças. A suspensão, ela pausa a cobrança. A extinção apaga o crédito de vez. E a exclusão impede que ele sequer seja criado. Agora, olha que detalhe fundamental aqui na linha rol. As causas de suspensão e exclusão são uma lista fechada, ou seja, um rol taxativo. Já a de extinção é uma lista aberta. Por que isso é tão importante? Porque significa que a lei não pode criar novas formas de suspender um crédito por aí, mas outras formas de extinguir podem existir, além daquelas que já estão previstas. Vamos dar um zoom agora no primeiro destino, a suspensão. Pensa nela como se fosse o botão de pause da cobrança. A dívida continua existindo, o crédito está lá, vivinho da Silva, mas o fisco, por um tempo, fica de mãos atadas, sem poder cobrar. Memorizar as causas de suspensão é um ponto-chave para qualquer prova. E para facilitar essa missão, o professor Lessa criou um mnemônico que é simplesmente genial. A palavra mágica é moderécopa. Vamos decodificar o moderécopa, que na verdade resume ao artigo 151 do CTN. Olha só, mó de moratória, que é aquela esticada no prazo. D, de depósito do montante integral. Re, de reclamações e recursos administrativos. Co, de concessão de liminar ou tutela antecipada na Justiça. E, por fim, pá, de parcelamento. Cada uma dessas situações coloca a cobrança em modo de espera. Beleza, já entendemos a pausa. Agora, vamos para os finais definitivos, aqueles caminhos que simplesmente eliminam a dívida, a extinção e a exclusão. Agora, atenção máxima aqui, porque essa é uma daquelas duplas que as bancas amam usar em pegadinhas: isenção versus remissão. O grande segredo para não confundir está no timing. A isenção age antes do fato gerador acontecer. É como um escudo que impede o crédito de nascer. Já a remissão age depois, perdoando uma dívida que já existe, que já foi constituída. O momento em que a lei atua é o que diferencia tudo. E aqui vai outro par que adora gerar confusão: anistia e remissão. A dica de ouro é pensar no foco de cada uma. A anistia perdoa a penalidade, a multa por uma infração. O tributo principal pode continuar sendo devido. Já a remissão é bem mais ampla. Ela perdoa a dívida inteira, ou seja, o tributo e a multa que já foi constituída. Uma foca na sanção, a outra foca no débito completo. Simples assim. Muito bem, agora vamos entrar no modo caçador de pegadinhas.
Vamos passar rápido por algumas regras de altíssimo valor e por aquelas armadilhas que a FGV adora colocar nas provas. Foco total aqui. Vamos lá, primeira situação. Imagina uma dívida de IPTU. Seria possível quitar essa dívida entregando, por exemplo, uma obra de arte valiosíssima? Essa é a clássica pergunta sobre dação em pagamento. O que vocês acham? A resposta é um sonoro não. E o motivo é muito específico, está no detalhe da lei. Em direito tributário, a dação em pagamento, que é essa quitação da dívida com um bem, só é permitida com bens imóveis. Uma obra de arte é um bem móvel. A lei não abre essa brecha, e é exatamente nesse detalhezinho que as provas tentam pegar a gente. Agora um conceito com um nome que assusta um pouco, mas que é vital entender. Prescrição intercorrente. Calma, vamos traduzir isso. Imagina que o fisco entra com a ação para cobrar a dívida, mas o processo simplesmente fica parado na prateleira. Se ele ficar suspenso por 1 ano e depois arquivado por mais 5 anos sem nenhuma movimentação útil, o Estado perde o direito de cobrar. É basicamente uma punição pela inércia no processo. E já que estamos falando de prazos, tem uma regra de ouro que precisa estar na ponta da língua. A súmula vinculante 8 do STF é claríssima. Só uma lei complementar, que é aquela mais difícil de aprovar, pode definir os prazos de prescrição e decadência em matéria tributária. Uma lei comum, ordinária, não tem esse poder. É um pilar que garante a segurança jurídica de todo mundo. E para a gente fechar essa parte das regras do jogo, a regra de ouro sobre o depósito judicial. A súmula 112 do STJ é direta e reta. Para suspender a cobrança, o depósito tem que ser integral e em dinheiro. Outras garantias, tipo fiança bancária ou seguro-garantia, podem até ser usadas no processo para garantir a dívida, mas elas, sozinhas, não têm o poder de pausar a exigibilidade do crédito. Bom, chegamos na reta final. Hora de amarrar todas as pontas. Afinal, qual é o ponto crucial, a grande lição que resume tudo o que a gente conversou até agora? O grande segredo é este. Para dominar o assunto, seja na prova ou na prática, é preciso saber identificar o status exato do crédito. Ele está só pausado? Isso é suspensão. Ele foi definitivamente apagado? Isso é extinção. Ou ele foi impedido de nascer desde o começo? Isso é exclusão. Saber responder essas 3 perguntas é o que significa dominar o assunto de verdade. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente continuar pensando no assunto. Agora que o ciclo de vida do crédito está mais claro, qual dessas fases vocês acham que apresenta o maior desafio na prática jurídica do dia a dia? Discutir uma suspensão, provar uma extinção ou argumentar por uma exclusão? Fica aí a pergunta para reflexão. Esse resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!